Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos falar nesse vídeo aqui que é isso mesmo, Luan está de volta ao time do São Paulo, hein galera? Pois é, a gente vai comentar isso aqui, agora é para valer, né? Tem aí também novidades sobre Pablo Maia e Lucas Moura. Os jogadores foram aí a campo fazer algumas atividades, a gente vai comentar aqui também. Será que com esse retorno do Luan, será que ainda o Thiago Mendes vem, galera? A gente vai comentar um pouco aqui também, beleza? E o Zubeldia esconde time que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, válido aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? E torcida independente aí que foi no CT da Barra Funda para conversar aí, né, com geral, jogadores, diretoria, comissão técnica, enfim, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também, beleza? E também já começando dizendo que mais de 30 mil ingressos já vendidos para o jogo de amanhã, São Paulo e Cruzeiro. Você vê que a torcida comparece mesmo, né? O negócio não importa em que situação que esteja o São Paulo, a torcida está comparecendo e por isso que é a torcida que conduz. E detalhe também, né, galera? Jogo às 17h30, né? Bom horário aí para um jogo num domingão aí. Domingão, que o São Paulo volta a jogar no domingo também, né? Domingo à tarde, que é preferência, né? O Palmeiras e o Corinthians, inclusive, estão jogando nesse momento aí, eu acho que tá 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras tá vencendo o Corinthians lá em Barueri. Só dar uma passadinha para vocês, informação aqui, galera, sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro também que tem problemas internos e também dentro de campo, tá? O negócio lá tá pegando. E hoje eu tava dando uma olhada ali nos setoristas ali, nas informações do Cruzeiro, galera, olha só. Os caras lá, a torcida pichando o muro, cobrando os jogadores, né? Aquelas ameaças também, né, que torcedores fazem, questão de salário em dia, os caras precisam jogar. Cruzeiro que vem de 3 derrotas, inclusive. Ele já perdeu 2 na Sul-Americana e é o último do grupo na Sul-Americana. O Cruzeiro chega muito pressionado para esse jogo contra o São Paulo. Para mim, aí que tá o cenário. Inclusive lá aqueles caras que dão os palpites no GE, eles deram 7 vitórias para o São Paulo. O que eles fizeram em São Paulo e Atlético Mineiro foram assim 7 palpites, né? 7 vitórias ali para o Atlético, nenhuma para o São Paulo. Agora eles estão fazendo com o São Paulo contra o Cruzeiro. A gente sabe que dificilmente eles acertam, mas a verdade é que quando o São Paulo enfrenta esses times aí, o histórico do São Paulo recente, quando o São Paulo enfrenta times com dificuldades aí em se reerguer, o São Paulo costuma ressuscitar aí muitos times, né? Tomara que o São Paulo vença o Cruzeiro e que a gente, né, chegue a 5 pontos aí no Campeonato Brasileiro também, porque nós estamos com 2, já começa a ficar arriscado um empate ou uma derrota, né, galera? O legal é a gente vencer. Eu acredito na vitória do São Paulo, pelo menos eu acredito. Mesmo diante de tantas circunstâncias, as dificuldades, comente também se você acredita. E aí já deixa eu pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aqui. É muito importante o seu like. Muito obrigado pelo seu apoio sempre. Valeu, galera. Vocês são fera. É só comentário top aí que vocês mandam aí e a resenha lá também, a gente respondendo, lá tá muito legal. Pois é, já falando aí do Cruzeiro, galera, agora tem o lado do São Paulo também, né? Já que o Zubeldia aí, as informações que tem, é que o Zubeldia escondeu o time. Eu confesso, gente, vamos ser sinceros, eu sei que tem um monte de gente aí que gosta de defender o Zubeldia, cada um com a sua defesa, ok? Ninguém tá criticando aqui o Zubeldia. É só a escolha dele. A gente só tá dizendo que é o seguinte: amanhã é dia de torcer, né? Mas assim, a gente quer ver melhoras no time. Agora, por exemplo, esconder o time faz parte, não quer mostrar para o adversário, né, com quem vai jogar. Para ser sincero, eu acho que quase ninguém sabe, né, aí qual vai ser o time que o São Paulo vai entrar, por quê? A gente não sabe, por exemplo, se ele vai entrar com o time titular, com o time reserva, com o time misto. Você acha? Você acha que ele vai entrar com o time reserva, time titular, time misto? Eu vou dar um chute, é chute só. Eu acho que ele vai com o time titular. O Zubeldia, sempre que dá uma apertada, ele coloca o que tem de força máxima. Você lembra do Campeonato Paulista lá? Quando ele jogou com os titulares contra a Inter de Limeira, Velo Clube, porque ele queria ganhar aqueles 2 jogos, acabou que as vitórias não vieram, mas ele estava pressionado. E agora, né, nessa pressão aí contra o Cruzeiro, e uma vitória importante para ele, para o time, para a manutenção dele, para voltar um pouco da tranquilidade, para dar tranquilidade para ele na próxima semana também, tem jogos importantes, eu acho que ele vai com o time titular. Aí com uma mudança,
a ausência do Caleri, que está suspenso, foi expulso contra o Atlético Mineiro. Acredito eu aí, galera, que ele vem com o André Silva. Aí o Rian Francisco aí pode ter oportunidade aí no segundo tempo. Tem uma baixa importante aí na zaga, o Arboleda, tá, galera? O Arboleda aí não foi diagnosticada, né, nenhuma lesão no Arboleda, só que o Arboleda está com uma sobrecarga na coxa esquerda. Acho que é na coxa esquerda. A verdade é que o Arboleda aí, ele está com uma sobrecarga na coxa, vai ser poupado, não vai então para enfrentar o Cruzeiro. Se ele for manter, por exemplo, a convicção que ele teve contra o Alianza Lima, ele coloca o Juan Tressoldio. Ou ele pode entrar ali, de repente, com o Sabino do lado esquerdo, joga o Ferrarese ali para o lado direito, mantendo a linha de 3 zagueiros, se ele for manter essa linha. O que você acha aí? Eu acho, na minha opinião, que ele vai manter a linha de 3 zagueiros, até porque eu acho que vai consolidando o esquema de 3 zagueiros. Mesmo o empate contra o Alianza Lima, mas eu acho que o São Paulo melhorou, pelo menos nos últimos 3 jogos. Deu uma consistência a mais essa linha de 3 zagueiros. Você vai falar, Big, que consistência! Tomou 2 gols do Alianza Lima, 2 gols, é verdade, né? Mas assim, eu acho que trouxe um pouco mais de segurança, mesmo com esses erros aí contra o Alianza Lima, que foi um vacilo gigantesco, coisa que não pode acontecer na Libertadores. Mas eu acho que ele vai manter o Ferrarese ali na direita, o Alan Franco no meio e o Sabino na esquerda. Eu acho que o Sabino entra. Na lateral direita, dessa vez, galera, eu acho que ele agora vai colocar um lateral. Ele não vai jogar o Ferrarese para a zaga, para a lateral, exatamente porque o Arboleda está suspenso. Pensa comigo, não é melhor ele colocar ali, galera, um de verdade um lateral? E agora eu acho que ele volta com o Cedric. E aí a gente está falando do Cedric na lateral direita, ele pode colocar o Wendel para começar na lateral esquerda, até para, se ele quiser poupar o Enzo Dias, mas ou ele vai com o Enzo Dias, e aí no meio ele mantém ali o. Aí que tá o perigo, cara, quando a gente lembra que o Alisson tem que jogar de novo, galera, até arrepia, de verdade, é preocupante quando o Alisson tem que jogar essa sequência de jogos. Mas de repente ele pode entrar ali com o Pablo Maia. O Pablo Maia? Não, perdão, a gente vai falar do Pablo Maia já, ô cabeça. Ele pode entrar ali com o Bobadilla. Por que, que ele pode entrar com o Bobadilla? Exatamente para poupar o Alisson, porque o Alisson, jogador aí de 32, né? Cara, é muito jogo repetitivo. Se, por exemplo, se teve o cuidado de tirar o Ferreirinha contra o Alianza Lima, por que não ter esse cuidado agora de preservar um pouco o Alisson também? É importante a gente vencer o Cruzeiro, é lógico, muito importante, mas é muito importante também você manter então o Alisson para o restante da temporada. Eu acho importante sim descansar o Alisson pelo menos meio tempo, né? Vamos ver. Mas aí ele tem a opção de ter o Pablo Maia, o Alisson, o Bobadilla. Como vocês iriam, galera, com esses 3 disponíveis? A gente vai falar do Luan já já, tá? Que vai ficar disponível logo logo. E aí na frente, acho que ele deve manter o garotão lá, o Lucas Ferreira. O Ferreirinha, como saiu no jogo lá contra o Aliança, eu acho que o Ferreirinha pode começar de titular. E o André Silva, olha, e pode dar certo, viu, gente? Eu acho que um time mais veloz sem o Caleri pode até funcionar. Então ele vai manter ali mesmo, de repente, o mesmo quarteto que ele fez contra o Aliança. Ele pode manter, pode dar certo. Manter ali o Luciano, por mais que a gente não goste do Luciano jogando ali, mas para o Zubeldia é o cara importante, deve ser ele. O time do Zubeldia é Luciano e mais 10, né? Então vamos lá. O Luciano, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva, que torna o São Paulo, inclusive, um time mais veloz. O ataque do Cruzeiro, galera, pelo que eu tô vendo aqui no GE, seria Dudu, o Wanderson, o Dudu do lado esquerdo, o Wanderson do lado direito, né? O Matheus Pereira, é bom de bola esse camisa 10, Matheus Pereira, hein? E o Gabriel, que é o Gabigol, né? Que jogando. Então, assim, por mais que o Cruzeiro tenha um momento, está no momento ruim, o Cruzeiro também tem bons jogadores. Eu acho que vai ser um jogo interessante, viu? Olha, o São Paulo vai ter problema aí contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também vai ter problemas contra o São Paulo, é fato. Eu acho que o São Paulo vai conseguir fazer um bom jogo. Esse esquema que o São Paulo está colocando 3-5-2, 4-3-3 aí, e agora com uma juventude aí do Lucas Ferreira, pode pintar no segundo tempo um pouco mais, né? Por que não aí de Matheus Alves também. Acho que a gente vai ver um São Paulo mais leve, viu, galera? Tendo oportunidade mais aí o Lucas Ferreira e o Ferreirinha podendo jogar abertos, enquanto o Lucas e o Oscar não entram nesse time. O que é que vocês acham? Comentam. Inclusive, já vou falar deles dois agora, então, né? O Lucas, né, o Pablo Maia e o Oscar. O Lucas e o Oscar apareceram aí em fotos, aí, em imagens, galera, e o Pablo Maia, né? O Lucas, Oscar, Pablo Maia, principalmente o Lucas,
e o Pablo Maia já correndo no gramado. Eu vi uma galera empolgada e, opa, vai voltar semana que vem. Calma, gente, não é isso. Pelo menos a informação que eu consegui apurar é que o Lucas, pelo menos, mais uns 15 dias. Como eu venho falando para vocês, eu acredito ali no Lucas mais para o final do mês, para o início ali de maio. E o Pablo Maia, por mais que também há pessoas que acreditem, né, que ele volta agora em maio, eu não acredito que o Pablo Maia volta mês que vem. Mas se voltar, maravilha, porque o que eu tenho de informação é que agora eles vão alternar, principalmente o Pablo Maia, né, que está aí há 2 meses parado, aquela cirurgia no tornozelo, ele vai alternar entre fisioterapia e também as atividades em campo. Ainda eles não vão treinar com bola. O Pablo Maia não, ele não vai treinar com bola ainda, tá? O Oscar e o Lucas, o Oscar, inclusive, daqui uns 10 dias aí, ele já pode estar retornando para campo, treinar com bola. O Lucas mais umas 2 semanas, inclusive o próprio Lucas falou disso. Há suspeitas aí de que o Lucas teria que passar por uma cirurgia, ele acabou desmentindo, né? Saíram algumas informações aí, ele disse que não é verdade. Ele não vai passar por cirurgia e que ele volta aí, no mais tardar aí, em 20 dias. Então, mas eles já estão aí fazendo atividades em campo, a fisioterapia, esteira, corridas, se preparando. Para mim, notícia muito boa, pelo menos o Pablo Maia, né? Já indo ali para preparação no campo, fazendo corridas, vai fazer esteira, intercalando aí esse trabalho físico com a fisioterapia. E tomara que volte o Leão aí, o camisa 5 do São Paulo, tá fazendo falta, galera. Comenta aí se vocês acham também que é uma boa notícia essa. E aí, galera, olha só. Falar em boa notícia, vamos falar do Luan agora? Porque o Luan, agora sim, né? Em acordo com a diretoria, vocês veem a gente falando aqui todo dia, pô, podia conversar com a diretoria, o Luan, o São Paulo acertar com o Luan. Legal, galera. Parece que eles nos ouviram, né? Pelo menos. Porque a diretoria do São Paulo chegou a um acordo aí com o Luan e o Luan agora sim, hein? Antes ele tinha sido reintegrado ao elenco, mas estava treinando separado. Agora não, o Luan agora é do time. Gostou da ideia? Gostou da informação? Deixa o like aí também se você já sabia ou não sabia da informação, né? Mas o Luan agora é do time, ele vai treinar agora. E o Zubeldia aceitou, né? O Zubeldia aceitou, vamos dizer assim, acatou ali o que a diretoria também propôs para ele. Ou não tem, galera, outro volante. Não vai chegar agora o Thiago Mendes. Repito, se o Thiago Mendes chegar, é em julho só. A janela de transferências abre dia 10 de julho. Mesmo se ele ficar sem clube agora, ele teria que ter ficado sem clube até em fevereiro. Então, assim, não adianta ele rescindir agora. É um intervalo de 2 meses. Então, ele, tá, o Thiago Mendes, se chegar, é só em julho. Mesmo que a diretoria queira, vai ter um acordo aí, uma negociação com o Thiago Mendes. O Luan, para mim, nesse momento é mais importante. E eu volto a dizer aqui, é um alerta que eu faço sobre Thiago Mendes. Mais um jogador de 33 anos, gosto dele, bom jogador, mas a gente tem um pouco de cuidado com esses jogadores acima dos 30, tá? Não é coincidência as lesões que vêm ocorrendo neles aí. Só um comentário, galera. Só um lembrete. Aí é o seguinte, o Luan, galera, que é o camisa 5, já campeão paulista, revelado no São Paulo, e ele postou aí nas suas redes sociais essa semana, né? Postou ali uma imagem ali do Goku, que ele tá carregando, né? Enfim, ele tá se recuperando, tá a fim de jogar, tá entrando em forma, e é isso que o São Paulo queria ver, a vontade do Luan. O Luan, ele já treinou com o elenco, ele já está reintegrado, só que, por exemplo, ele não vai ser relacionado aí para o jogo contra o Cruzeiro. Talvez não seja relacionado para o próximo jogo final de semana também. Mas tudo indica que nos próximos 10 dias aí, mais tardar, ou até antes, eu posso até estar aqui errado chutando um número alto. Mas tudo indica que agora na próxima semana o Luan deve começar a ser relacionado aí para os jogos do São Paulo também. A ideia é o Luan ficar em forma, ele já tem o ok do Zubeldia, ele tem o ok da diretoria, tá tudo certo, e é o volante que o São Paulo, então, tem como reforço. Eu gosto de ver o Luan como reforço. Se a gente parar para pensar que não tem ali um volante hoje no São Paulo com essa pegada, já que o Pablo Maia está contundido, o Luiz Gustavo ainda a gente já sabe o problema dele, não pode jogar, e aí você acaba ganhando, Luan. Então, de certa forma, entre aspas, é um reforço interno, já que o São Paulo paga o salário sim do Luan. Gostei, tomara que dê certo, viu? Olha, tomara que ele volte bem, fininho, né?
corra, marque, faça gols. Cara, a gente tá precisando sim de um camisa 5. Eu ainda falo, contra o Alianza Lima, se tivesse, por exemplo, um Luan em forma, você poderia fechar um pouco, ajudar mais ali o meio de campo. Porque apesar do Alisson e do Marcos Antônio, a gente vê eles distribuindo bem o jogo, um pela direita, um pela esquerda, né? Muita dinâmica do Marcos Antônio nos últimos 2 jogos, mas falta aquele camisa 5 ali também, aquele cão de guarda ali para em alguns momentos, né, saber segurar um pouco mais o jogo. Eu acho que o Luan pode entregar isso, por que não? Ele jogou lá no Vitória, né? Ele estava em condições de jogar no Vitória, eu acho que pode contribuir aí com o São Paulo. Agora, vai depender dele titularidade ou não. Agora, a oportunidade, as oportunidades, então, o Luan deve receber. Pelo menos é o que está sendo falado. Um acordo aí da diretoria, o Beldi aceitou, deu aval, ok. Tomara que o Luan, então, faça sucesso mais uma vez com a camisa do São Paulo. O que você acha? Comenta aí. Falar em fazer sucesso com a camisa do São Paulo, vocês viram a segunda camisa que o São Paulo lançou, galera? Que camisa bonita, né? É, faz uma homenagem aí à camisa lá do Trimundial 2005, galera. Olha isso, hein? Que camisa linda. Todas as camisas do São Paulo são lindas, mas essa aí de 2005, né? Realmente lembra muito aí, muito bonita. Tá aí os patrocinadores. Tá aí, então essa é a nova camisa do São Paulo. O São Paulo que não deixou vazar dessa vez, trabalhou direitinho, não houve vazamentos, né, galera? Eu gostei da camisa, de verdade, achei muito linda. Todas as camisas do São Paulo, obviamente, são muito lindas. Quero o seu comentário aí se você gostou da camisa também, tá bom? Tá aí, ó. Vamos falar agora um pouco dessa reunião aí da torcida independente lá. Porque, assim, para ser sincero para vocês, não tem muita informação, não, tá, galera? Porque, pelo pouco que eu consegui apurar aqui, é que as coisas mesmo vão sair mais tarde. E aí eu já vou ter soltado esse vídeo aqui, né? Deve sair ali por volta das 10h30, 11 horas, amanhã também, deve sair muitas coisas. O Baby aí, a Independente, deve publicar ali o teor da conversa. O São Paulo também, não, São Paulo acho que não vai falar nada, não. Mas os setoristas, né, as pessoas próximas ali, que estão sempre aí nos fornecendo também informações, devem comentar alguma coisa sobre isso, e a gente também vai conversar, vai apurar certinho, né, o teor dessa conversa, mas pelo menos o que eu vi, uma publicação do blog do São Paulo, do Zanqueta, agora há pouco, é de que assim, as conversas estavam acontecendo, ia ser um pouco mais de 1 hora de conversa, com comissão técnica, jogadores, diretoria, né? Então o grupo lá da torcida independente foi lá exatamente cobrar esclarecimentos e pedir vontade, raça aí para essa galera toda. Mas que o teor estava sendo assim, conversas mesmo, cobranças. Nada de ser mais do que isso, né? Então, assim, a gente vai ver depois certinho, eu vou trazer para vocês com mais detalhes, mas sabe qual que é o mais importante disso? Tudo isso, galera, quando você imaginar, pode acontecer o caos, não vai acontecer o caos, é o que eu sempre falo, a turma, eles todos são fechados. Torcidas organizadas, diretoria, treinador, jogadores, para mim todos eles têm um acordo em comum. E para nós, o mais importante de tudo, cara, é que tudo funcione. Que tudo funcione também, né, internamente e externamente, também ali no campo. Porque as coisas funcionando, indo bem, quem ganha é o São Paulo. A gente tem que torcer pelo bem do São Paulo. Eu já vi muitos comentários de que tem torcedores que torcem para o São Paulo perder e para cair o treinador. Cara, eu não torço jamais para o São Paulo perder. Se for para o Zubeldia continuar até o final do ano, que o São Paulo ganhe tudo. Mas eu não vou torcer para ele perder. Se ele tiver que ser demitido, que seja demitido pela análise do trabalho dele, que seja um trabalho ruim, ou um trabalho médio, ou um trabalho bom, mas que quem avalie isso chegue num consenso e fale, ó, não dá mais para trocar o treinador, vamos trocar. Não a gente ficar esperando que o São Paulo perca para que saia o treinador. Eu acho que lá dentro do São Paulo também, essas pessoas que analisam a situação do Zubeldia devem enxergar isso. Eu acho que não precisava nem torcidas organizadas estarem cobrando, né? Mas aí que tá. Se não cobra também, acho que tem um relaxamento natural, até de alguns jogadores. E volto a repetir o que eu falei à tarde. Esses caras têm que cobrar do Luciano, do Caleri, né, dos jogadores aí mais veteranos, inclusive, ter uma postura realmente de liderança. Não adianta falar, o cara é o capitão, ele é o líder do elenco. Tem que ter uma postura de liderança dentro de campo também. E apoiar, inclusive, os mais jovens que terão oportunidades também. Porque o São Paulo sempre foi um protagonista, galera. Informar e revelar. A gente está precisando disso.
Então, as coisas boas, eu acho que podem voltar a acontecer no São Paulo. E eu acho que vai voltar no momento certo, com o Zubeldia ou sem Zubeldia. Agora, amanhã é o seguinte, deixa o seu placar aí de jogo. 2-0 para nós. Ah, não. 2-0, acho que eu tô otimista. É 2-1. Vai que a gente tá tomando uns golzinhos bobos aí. 2-1 pra gente, mas a gente vai vencer. Amanhã a gente vai ter pré-jogo, entendeu? O Cruzeiro é freguês do São Paulo. O São Paulo não vai deixar reviver mais um, não, hein? Não vai ressuscitar mais um, não. Pelo amor, hein? Mas amanhã a gente passa pelo Cruzeiro. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de comentar alguma coisa aqui com vocês. Rapaziada, é isso aí. Comentei tudo. Ah, tá. Amanhã é o jogo. Falar o horário do jogo, tá? O jogo é às 17h30. Vai ter transmissão. Acho que tem transmissão da Globo amanhã para esse jogo. Eu sei que tem do Premier, né? Mais de 30 mil ingressos vendidos aqui, ó. Tô vendo aqui, beleza? É isso, galera. Vamos que vamos, São Paulo. Vencer amanhã para que a gente se afaste ali daquele bloquinho de baixo e traga confiança aí pro decorrer da temporada também. Beleza, galera? É isso. Forte abraço, muito obrigado pelo seu apoio aí. Tamo junto. Como sempre, né? Você sabe aqui Vamos São Paulo. Valeu. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil com o tricolor.